Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção desse simulado e para esta semana nós separamos algumas questões sobre o conteúdo de colocação pronominal. Esse conteúdo que é cobrado e cobrado de forma recorrente por todas as bancas. Então, é um conteúdo que não pode ser negligenciado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo este trabalho, fazendo a correção de questões elaboradas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, já se inscreva agora mesmo, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba esquecendo e não se inscrevendo. Então, se inscreva agora mesmo aqui no canal. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você esteja conosco no nosso grupo gratuito de estudos. Lá nesse grupo, nós disponibilizamos alguns materiais. Então, quem está lá conosco recebe os materiais, resolve as questões e depois vem aqui acompanhar a correção de cada uma delas. Então, se você quiser estar conosco nesse grupo, clique no link aqui abaixo que vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? E você vai ser direcionado ou direcionada para lá. Agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para a nossa colocação pronominal. Vou descer aqui um pouquinho. Quando nós falamos em colocação pronominal, nós estamos falando da posição do pronome em relação ao verbo. O pronome ele pode aparecer antes do verbo, ele pode aparecer depois do verbo, ou ele pode aparecer no meio do verbo. Mas, Patrícia, quais são esses pronomes aí? Os pronomes me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe e lhes. Esses pronomes, eles podem aparecer antes do verbo, eles podem aparecer no meio do verbo e eles podem aparecer depois do verbo. Como assim? Eu posso dizer, ó, não me falou. Eu também posso dizer falar, opa, falar-te-ei. Falar-te-ei sobre o assunto. E eu posso dizer falou-me sobre o assunto. Então, eu posso fazer essas três construções. Observem que na primeira, o pronome, ó, ele apareceu antes do verbo. Quando isso acontece, nós temos uma próclise. Próclise é quando o pronome aparece primeiro, antes do verbo. Então, para memorizar, você vai pensar nesse P aqui de próclise e vai lembrar de primeiro. Próclise é quando o pronome vem primeiro, ele vem antes do verbo. Agora, na nossa segunda construção, o pronome, ó, ele apareceu aqui no meio. O verbo é esse, ó, falarei. O pronome está no meio. Quando isso acontece, nós temos uma mesóclise. O pronome aparecendo ali no meio do verbo. Na terceira construção, nós temos o pronome me aqui. E esse pronome, ó, ele veio depois do verbo. Quando isso acontece, nós temos uma ênclise. Para memorizar, você vai pensar em and. And é final, fim. Então, quando o pronome aparece no fim, não necessariamente no final da oração, tá, gente? Não é isso. É fim no sentido de vir depois do verbo, ok? Então, quando ele aparece ali, and, depois do verbo, ok? Tá. Qual é a posição original?
primeira, assim, do pronome, a posição enclítica, em ênclise, ou seja, aparecendo depois do verbo. Mas tem algumas palavras que atraem o pronome para antes do verbo. E é com isso que as bancas, né, na verdade, as bancas mais trabalham, com essa posição proclítica do pronome antes do verbo. Para que isso aconteça, para que nós tenhamos a próclise, nós precisamos de ter palavras atrativas ali na oração. Palavras atrativas. Porque essas palavras, elas atraem o pronome para antes do verbo. Quais são essas palavras atrativas? Vocês vão memorizar o seguinte: nariz e opte em gerúndio. Nariz e opte em gerúndio. Nariz e opte em gerúndio. Apareceu uma questão sobre colocação pronominal na sua prova, já coloque essa sigla ali. Coloque essa forma aqui de memorização. Por quê? Aqui nós temos as iniciais não, nós temos todas as palavras ali que são atrativas. Quais são essas palavras? Palavras negativas são as que mais aparecem. Não, nunca, jamais. Então, aparecendo uma palavra negativa ali na oração, necessariamente essa palavra vai atrair o pronome para antes do verbo. Advérbios, todos os advérbios, circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, enfim, todos os advérbios são palavras atrativas. Os pronomes relativos são atrativos. Os pronomes interrogativos, os pronomes indefinidos, as conjunções subordinativas, ok? Conjunções subordinativas, orações exclamativas, orações optativas. Patrícia, o que é isso? As orações que expressam desejo. Que Deus te abençoe, por exemplo. Observe, ó, que o pronome aqui, ó, ele veio antes do verbo e necessariamente tem de aparecer nessa posição, porque é uma oração optativa. Oração exclamativa. Dá um exemplo. Como se acha, né? Estou exclamando ali. Então, o pronome, ó, ele apareceu antes do verbo e necessariamente tem de aparecer nesta posição, porque é uma oração exclamativa. E em gerúndio, quando aparecer essa expressão, né? Você tem a preposição aqui, mais um verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? Verbo terminado em NDO. Tratando, falando. Então, em se falando, em se tratando, o pronome tem de estar ali antes do verbo. Então, com essa expressão em mais gerúndio também. Ok? Então, aqui nós temos todas as palavras que são atrativas, as principais, as que a banca mais, as que as bancas, né, mais abordam, ok? Então, essas palavras atraem o pronome para antes do verbo. Quando eu falei para vocês aqui sobre a mesóclise, gente, ela só pode acontecer se você tiver verbo no futuro. O futuro do presente
que é futuro do presente? Que dá a ideia de certeza. Eu passarei, ele passará, eu farei, ele jogará, eu jogarei, dá a ideia de certeza. Isso é futuro do presente. Então, futuro do presente, ideia de certeza. E o futuro do pretérito. Opa, vou apagar aqui. Futuro do pretérito. Para haver mesóclise, tem de ter um verbo ali na oração no tempo futuro, seja do presente, seja do pretérito. Quando eu coloquei aqui o exemplo, falar-te-ei. O verbo é falarei, é futuro do presente. Então, necessariamente, eu tenho que colocar o pronome ali no meio. Ok, então a nossa parte de teoria é esta. Vamos para as nossas questões aqui. Questão número 1, organizada aí pela banca CESP e Sebrasp. Deixa eu só verificar aqui como está aparecendo para vocês. Vou ter que descer um pouquinho, né? Descer não, subir. Então vamos lá. No trecho, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem, a próclise, da forma pronominal lhes, justifica-se pela presença do vocábulo não no início do trecho. Nós vimos que o não, ele atrai pronome. É uma das palavras atrativas, né? Ó, entra aqui, ó. Palavra negativa, não, nunca, jamais, ok? Então, de fato, atrai o pronome. Coloca o pronome nessa posição proclítica, antes do verbo. Mas tenha cuidado. Por quê? Nesse trecho aqui, nós temos de fato o não aqui, mas nós temos também o que aqui, ó. Não obstante a intenção a qual lhes tenha dado origem. Então, nós temos um pronome relativo. Pronome relativo é palavra atrativa também. Nós vimos aqui acima, ó. Pronomes relativos também atraem. O que está mais próximo ali do lhes é esse pronome relativo. Então, o que está atraindo ali o lhes para esta posição de antes do verbo não é o não, e sim o que. É o que está atraindo esse pronome para antes do verbo. Tá vendo a maldade da banca? Então, quando ela diz que a próclise do lhes justifica-se pela presença do vocábulo não, isso é uma afirmação errada. O que atraiu ali foi o que, ok? Então, a número 1, errada. Vamos para 2. Em você e eu tivemos pais que nos geraram. A colocação do pronome nos se justifica pela atração. Então, a banca quer saber qual palavra está atraindo esse pronome para antes do verbo. Nós temos o verbo geraram, o pronome está aqui antes. Para ele aparecer antes, tem de ter uma palavra atrativa. Qual é essa palavra? A forma verbal geraram é o verbo que está obrigando o pronome a ficar nessa posição? Não, o verbo não tem nada a ver com esse assunto. O verbo ele fica ali paradinho. O que move o pronome para antes ou depois dele são as palavras que aparecem ali dentro daquela oração. Se aparecer palavra negativa, o pronome vai para antes do verbo, ok? Então, não é o verbo que está movendo esse pronome ali. B, o pronome relativo que. Temos um que aqui. A banca disse que é pronome relativo, então eu tenho de conferir isso antes de marcar, sair marcando de qualquer forma. Para o que ser um pronome relativo, o que tem de acontecer? Esse que, ele tem de poder, né, naquela situação ali, ser substituído por o qual, por a qual, por os quais
ou as quais. Se eu puder substituir o que por uma dessas expressões aqui, então aquele que vai ser sim um pronome relativo. Vamos ver o que nós temos aqui. Você e eu tivemos pais que nos geraram. Você e eu tivemos pais, os quais nos geraram. Opa, eu pude substituir por os quais. Então, esse que, de fato, é um pronome relativo. E pronome relativo atrai o pronome para antes do verbo sim. Então, a atração ali ocorreu pela presença do pronome relativo, alternativa B, a nossa alternativa correta. Não é o eu que está atraindo, não é o você e nem é pais. O que está atraindo o pronome é o que ali, que é um pronome relativo. Ok, vamos para 3. Na questão 3, a questão 3, né, ela foi organizada pela Banque-BAD. Banque-BAD que vai organizar o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. E outros concursos importantes também, tá? Esse assunto de colocação pronominal é extremamente importante para você que vai fazer aí uma prova organizada pela Banque-BAD, tá? É questão recorrente na prova. Então, a banca quer saber. Indique a alternativa em que há erro. Erro de colocação pronominal. Então, vamos lá. Na letra A, tem assim: ninguém viu sair para o trabalho. Olha a palavra que apareceu aqui: ninguém. Ninguém é um pronome indefinido. Ninguém, alguém, ok? Pronome indefinido. E o que que nós vimos aqui acima na nossa tabelinha, aqui no nosso resumo? Que pronome indefinido, ele atrai, é uma palavra atrativa. Então, o pronome ali, necessariamente, ele tende a aparecer antes do verbo e não depois do verbo. Ele não pode estar nessa posição. E sim aqui, ó, antes do verbo. Ninguém ouviu sair para o trabalho, ok? Letra B, alguém. Alguém o viu sair essa manhã. Deixa eu me marcar aqui, gente. Ó, letra A, né? É a alternativa que já tem erro. Nós estamos procurando o erro está ali. Na letra B, alguém o viu sair essa semana. Alguém, pronome indefinido. Pronome indefinido atrai o pronome para antes do verbo, certinho aqui, tá? Perfeita esta construção. Na letra C, não o vejo desde ontem. Olha a palavra negativa aqui. Palavra negativa é palavra atrativa. Atrai o verbo, o pronome para antes do verbo. Letra D, foram eles que ouviram. Olha o que apareceu aqui. O que? O que ele atrai o pronome para antes do verbo, ok? E na letra E, nós temos certamente o viram sair esta manhã. Certamente. Palavra terminada em mente é o quê? Advérbio. Certamente, provavelmente, facilmente, tranquilamente, desesperadamente. Toda palavra terminada em mente é advérbio. E advérbio é palavra atrativa, atrai o pronome para antes do verbo. Então, de fato, só há erro ali na alternativa A. Certinho! Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, pare agora, se inscreva, tá? Porque senão você vai acabar esquecendo. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário, isso ajuda bastante, tá bom? Para que eu possa continuar trazendo aqui os conteúdos semanalmente para vocês, ok? Só acertar aqui. Opa, vamos lá. Quarta questão também é uma questão organizada pela banca IBAD. Agora ela quer a opção em que a mesóclise está corretamente empregada. Gente, o que que nós vimos? Para que tenha mesóclise, nós precisamos de ter verbo no futuro, ou futuro do presente, ou futuro do
pretérito, mas tem de ter verbo no futuro. Entregá-lo, olha o que nós temos aqui, ó. Entregar. Entregar não é. Deixa eu só acertar aqui. Não é verbo que está no futuro, ok? Então não pode aparecer nesta construção aqui. Diga-me, diga também não está no futuro. Vir-me-á, nós temos uma conjunção subordinativa aqui, que atrai o pronome, tá? Então, nesse caso, não poderia ser mesóclise, tá? Nós temos aqui, ó, o virá, mas temos palavra atrativa. Então, a palavra atrativa, ela atrai o pronome, não poderia ficar nesse formato ali, né? Não poderia ter mesóclise ali nessa situação. Letra C, preciso concluir. Concluir não é futuro, então não posso usar mesóclise. Encontrar, nos emos no final do dia. Olha o que nós temos aqui. Encontraremos, futuro, ok? Encontraremos, futuro. Então, o pronome tem de estar no meio ali nessa situação, ok? Então, a alternativa correta aqui é a nossa alternativa D. Esse pronome ele não poderia estar iniciando oração, tá, gente? O pronome ele nunca vai poder iniciar a oração, então não poderia ser nos encontraremos e nem poderia ser encontraremos-nos. Não poderia, porque nós temos verbo no futuro, então tem de ter a mesóclise ali. E na letra A, jamais pensaria em envolver. Envolver não é futuro, não pode ter mesóclise. Então, a alternativa correta, de fato, é a alternativa D. Certinho? Vamos para 5. Na 5, Igeduque é a banca. Leia com atenção as afirmativas abaixo. Opa, desconfigurou aqui. Vamos lá. Só acertar aqui. Número 1. Encontrar-te-ei assim que os sinos tocarem. 2. Observou-me lavar o carro. 3. Perguntou-me se poderia ajudá-lo. 4. Calar-me-ei diante de tamanho desespero ou tamanho despreparo. E a 5. Não lhe responderei nada do que perguntas. A banca quer saber em quais das afirmativas lidas há emprego de mesóclise. Na número 1, olha o que nós temos. Encontrar-te-ei. Encontrarei, ok? O pronome está aqui no meio. Encontrarei é futuro. Para ter mesóclise, tem de ter o verbo no futuro. Então, encontrarei é futuro. Então, aqui sim, nós temos uma mesóclise ali presente, ok? Na 2, observou-me. Observou é futuro? Não. Então, não pode ter mesóclise ali. 3, perguntou. Perguntou é futuro? Não. Então, não tem mesóclise ali. 4, só descer aqui um pouquinho, gente. Na 4, calar-me-ei diante de tamanho desespero. Olha o verbo aqui, ó. Calarei, pronome no meio. Calarei é futuro? É futuro do presente, da ideia de certeza, né? Então, calarei é futuro, se é futuro eu tenho de usar a mesóclise. Então, aqui apareceu mesóclise nessa questão, né? Apareceu na 1 e na 4. Em quais afirmativas lidas ao emprego de mesóclise? 1 e 4. 1 e 4 corresponde à alternativa C. Ok. Lembrando que o link para que você seja direcionado para o nosso grupo de estudos, grupo gratuito,
Esse link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Esteja lá conosco, tá? E se você está se preparando para qualquer concurso público, nós temos curso completo de língua portuguesa e temos também turmas de questões. Nós estamos agora, por exemplo, com a turma de questões da banca OCP, da banca IDCAP, ok? Da banca IBAD. Então, esteja lá conosco se você está se preparando aí para algum concurso. Questão 6. A respeito das regras de colocação pronominal, assinale a alternativa correta. Banca e DIB. Então vamos lá. Letra A. Ao chegar a encomenda, por favor, me envia o recado. Isso aqui nunca pode acontecer, isso aqui nunca pode acontecer, isso aqui nunca pode acontecer. O pronome não pode iniciar ali a oração, tá? Tem vírgula aqui, tem gente que fala, ó, depois da vírgula, não, coloca o pronome. Mas não é nem pela questão da vírgula, né? É porque tem uma oração ali sendo iniciada e você não pode iniciar oração com esse pronome, tá bom? Um pronome oblíquo. Então, não pode. Letra A, errada. Letra B. Quando viu-se sozinho, chorou. Está certo? Quando viu-se. Eu posso usar ênclise aqui, eu só posso usar ênclise se não tiver palavra atrativa. Tem o quando aqui, ó. O quando vai atrair esse pronome para antes do verbo, é um advérbio. Então, atrai o pronome para antes do verbo. Quando se viu. Não pode ser quando viu-se. Tem palavra atrativa, o pronome tem que ser deslocado ali para antes do verbo. Então, errada a letra B. Letra C. Ninguém lhe enviou o relatório final. Ó, pronome antes do verbo. Então, tenho de procurar se tem palavra atrativa. Apareceu ninguém. Pronome indefinido. Pronome indefinido atrai pronome para antes do verbo. Perfeita, aqui está correta essa construção da letra C. Letra D. Poucos deram-lhe oportunidade de mostrar seu trabalho. Será que eu posso ter ênclise aqui? Eu só posso ter ênclise se não aparecer palavra atrativa. Apareceu a palavra poucos, é pronome indefinido. Então, qual é a posição do pronome? Antes do verbo. Poucos lhe deram, ok? Errada a letra D. De fato, o nosso gabarito é a alternativa C. Eu coloquei uma questão a mais aqui, não estava lá no nosso simulado, no simulado que nós disponibilizamos no grupo, tá? Só para a gente poder reforçar essas regrinhas aí. Olha só, o CapSul, outra banca. Assinale a alternativa que apresenta a correta colocação pronominal, que é a correta. Letra A. Nunca negaram-te teus desejos, não é mesmo? Olha o que nós temos. Nunca, nunca, não, jamais, palavras negativas. Palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Então, nunca te negaram, ok? Errada a letra A. Letra B. Falar-te-ia tudo, se fosse realmente importante. Falar-te-ia tudo, se fosse realmente importante. Olha o que nós temos. Falaria. O pronome está aqui no meio do verbo. Falaria é um verbo que está no futuro do pretérito. Se tem verbo no futuro, tem de ter mesóclise. Perfeita aqui essa construção, tá? Verbo no futuro tem de ter mesóclise. Eu não poderia deslocar esse T aqui para antes, porque eu não posso iniciar oração com esse pronome. Não poderia te, falaria, nunca, jamais. E nem poderia colocá-lo depois do verbo. Falaria-te tudo. Não pode, porque o verbo está no futuro, ok? Letra C. Depois de tanto tempo, me pergunto. Não, eu não posso iniciar com esse pronome. Tem vírgula aqui, né? E eu não posso iniciar
oração ali com esse pronome, errado. Letra D. Em, em tratando-se de questões de vestibular. Olha o que nós temos aqui, gente. Preposição em mais um verbo no gerúndio. Olha lá o que eu coloquei para vocês lá em cima no início da correção. Quando você tem essa expressão em mais um verbo no gerúndio, ó, coloquei aqui para vocês. Em mais verbo no gerúndio, isso atrai o pronome para antes do verbo. Então, não poderia construir aqui a oração dessa forma. Em tratando-se. Como que deveria ficar aqui? Em se tratando. O pronome tem de vir para aqui, ok? Nenhuma das alternativas anteriores é errado, porque a letra B aqui que nós marcamos, né? A letra B é correta, sim. Ok, gente? Então, finalizamos aqui essa correção sobre colocação pronominal. Colocação pronominal é conteúdo importantíssimo, independentemente da banca, tá? Então, eu trouxe aqui dicas muito importantes aí para vocês, tá? Essenciais e que farão com certeza a diferença aí no seu resultado, tá? Então, o link para que você esteja conosco no grupo gratuito vai ficar disponível aqui abaixo, o link dos nossos cursos também, e até a nossa próxima aula. Na próxima semana eu volto com mais questões, tá? Então, até lá.